Na véspera do clássico Grenal, o Inter consegue complicar o Grêmio. Vamos falar sobre isso, a preparação do Colorado para o Grenal 452. Pesolano terá uma escolha difícil a fazer. Vamos falar também sobre valores que podem pintar no Inter nas próximas semanas. Tudo isso e muito mais depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e hypar esse conteúdo. Muito bom dia, pessoal! Estou de volta aqui no canal nesta sexta-feira, véspera de clássico Grenal, para te atualizar em relação ao Colorado, tudo que vem acontecendo no Inter nestes bastidores do pré-clássico. Teve visita no CT muito importante e a gente vai falar sobre isso, mas antes, pessoal, quero falar sobre uma situação que está chamando a atenção nos bastidores. O Inter está sem patrocínio master, isso não é novidade, mas há uma briga judicial com a Alfa, antiga patrocinadora da dupla Grenal, e o Internacional conseguiu uma vitória muito importante na justiça, o bloqueio das contas da empresa, que agora terá que arcar com os seus problemas na justiça. O Internacional cobra um valor de aproximadamente 50 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória que não foi paga, evidentemente, pela antiga parceira. Mas como isso pode complicar o maior rival às vésperas do clássico Grenal? Bom, o Grêmio tinha costurado um acordo já com a empresa, com a Alfa, que pagaria ao tricolor cerca de 12 milhões de reais, que é o valor que estava, digamos, atrasado, dos 3 meses que foram atrasados pela antiga parceira. E o Grêmio estava ali na expectativa de receber essa grana. Só que agora, com as contas bloqueadas por uma ação do Internacional, o Grêmio não vai receber tão cedo esse valor que estava aguardando. Então, mesmo que sem querer, o departamento jurídico do Inter acabou prejudicando o Grêmio em uma véspera de clássico Grenal. É claro que isso vai ter ainda muitos desdobramentos, né? O Inter tem valores muito importantes a receber da antiga parceira, inclusive valores superiores ao que o Grêmio teria a receber, porque quando assinaram o contrato, o Grêmio fez um adiantamento junto à Alfa e isso fez com que a multa rescisória do Grêmio fosse bem menor do que a do Internacional. A do Grêmio é na casa dos 20 a 30 milhões de reais e a do Inter bate na casa dos 50. Então, saúdo, talvez pela primeira vez no ano, a direção do Internacional, que conseguiu fazer um negócio menos pior que a direção do Grêmio. Embora a gente saiba que o negócio todo envolvendo a Alfa e a dupla Grenal é uma catástrofe e é um erro crasso da atual direção colorada. Mas pelo menos fizeram um contrato um pouco melhor que o maior rival. Dentro de campo, segue a preparação para o clássico Grenal. O Internacional treina nesta manhã, neste momento, enquanto você acompanha esse vídeo. O Paulo Pesolano comanda a última atividade antes do clássico. Mesmo assim, não saberemos o time que vai a campo até minutos antes da bola rolar no estádio Beira-Rio. Isso porque o Inter já adotou, desde as finais do Campeonato Gaúcho, um mistério muito grande nas suas escalações, principalmente se tratando de clássico Grenal. Para vocês terem uma ideia, o próprio técnico Paulo Pesolano não trabalha o time titular, pelo menos de forma muito explícita, nas atividades, para que jogadores, empresários não vazem esta informação. E aí o torcedor pode até se perguntar, pô, mas tem jogador do Inter que vaza a escalação? Tem, pessoal, e até de forma, digamos, involuntária. Às vezes o jogador passa ali para o empresário que vai jogar, que vai ser titular no Grenal, e aí isso já vira uma informação do empresário que acaba passando ali para alguns colegas de imprensa. Então, sim, isso é muito comum e por isso o Pesolano não trabalha explicitamente o time titular na semana do clássico ou até de jogos importantes. É claro que ele trabalhou em algum momento o time que vai jogar, mas como foram vários testes feitos, então teve time sem Bernabé e com Alan Patrick, teve time sem Alan Patrick, teve time com Carboneiro e com Alan Patrick sem Bernabé. Então são várias variações que foram colocadas pelo Pesolano ao longo desta semana. Não sabemos ainda qual será a opção do técnico uruguaio. Provável Inter com Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Matheus Bahia, Vidagra, Bruno Henrique ou Paulinho, Alan Patrick como titular,
Bernabei ou Carboneiro, Vitinho e na frente o Borré. Esse é o provável Inter, colocando aí com duas dúvidas, basicamente, para esse clássico Grenal. O Inter vive também, pessoal, esse ambiente, né, de clássico. Ontem, por exemplo, a gente teve no CT a presença do Rafael Sobis, que esteve lá no CT do Internacional, conversando com atletas, com dirigentes, com membros da comissão técnica, uma presença importante, né? O Sobis é uma das figuras mais relevantes aí da história do Inter, bicampeão da Libertadores, então um cara muito experiente e que conhece como ninguém também o ambiente do clássico Grenal. E o Inter, claro, vocês sabem, né, tem aquele sentimento de revanche por parte da final do Campeonato Gaúcho, principalmente com alguns comentários feitos pelos membros da comissão técnica do Luiz Castro, que até debocharam um pouco do Paulo Pesolano e da sua comissão após a partida, o clássico que foi empate, né, que deu o título ao Grêmio no estádio Beira-Rio no clássico Grenal da final do Campeonato Gaúcho. Então, todo esse sentimento de revolta, de querer dar uma resposta ao rival, ele está sendo cultivado dentro desse ambiente do Internacional, vestiário do CT, bastidores do clube. Então, tudo isso acaba também entrando dentro de campo. Agora, aí a minha opinião, tá, pessoal? Acho que o Inter não pode, mais uma vez, confundir raiva, vontade de vencer e vontade de dar uma resposta ao adversário com excesso de agressividade. O Inter, por exemplo, no primeiro tempo daquela final do Gauchão, jogo de volta do Campeonato Gaúcho, o Inter entrou tão pilhado no jogo que acabou cometendo faltas desnecessárias, pilhando o jogo demais. O Ronaldo poderia até ter sido expulso nos primeiros minutos do jogo, com um lance ali bobo em cima do Amuso. Então, não dá para confundir esta ânsia de vencer, essa vontade de vencer, com agressividade, excessividade até em algumas chegadas. O Inter tem que jogar futebol, tem que botar a sua superioridade nesse momento do campeonato dentro de campo e deixar a bola falar por si só, pelo menos essa é a minha opinião. O Internacional pode receber até 5 milhões de reais nas próximas semanas pela negociação do goleiro Alisson. Pois é, a Juventus da Itália está muito interessada no Alisson, goleiro do Liverpool. A princípio, vai demorar ainda mais uns anos para o Alisson voltar ao Internacional, encerrar sua carreira no clube. A Juventus está interessada no goleiro brasileiro. A negociação, obviamente, não vai acontecer agora, deve acontecer na metade da temporada, após a Copa do Mundo, então tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Porém, pessoal, o Eduardo Gabardo, repórter da Rádio Gaúcha, trouxe nas últimas horas uma informação de que a Juventus estaria interessada em pagar, ou o Liverpool também estaria sinalizando esse valor, de aproximadamente 18 a 20 milhões de euros pelo goleiro. Ou seja, o Inter tem 5% da taxa ali de formação do mecanismo de solidariedade da FIFA junto ao Alisson. O Alisson fez toda a sua base do Internacional desde os primeiros anos ali da formação até os 23 anos de idade. Com isso, o Inter tem direito aos 5% do mecanismo da FIFA. E tendo esses valores mais ou menos como base ali, 18 milhões de euros, 20 milhões de euros, o Inter receberia aproximadamente por esta negociação 5 milhões de reais. Não é um valor estrondoso, não é um valor que ajeita as contas do Internacional, muito pelo contrário, mas é um valor que ajuda, uma migalha que pode ali ajudar em algum pagamento de uma dívida, um pagamento de alguma conta que esteja atrasada, por exemplo, é algo que pode sim ajudar a direção do Internacional. Então o Inter, além de ter preocupação com os seus jogadores, começa a olhar para o mercado também e projetar algumas receitas. Lembrando que o Colorado colocou no seu orçamento nesse ano vender 206 milhões de reais em jogadores. É um valor bem elevado. Eu sou muito cético, acho que dificilmente o Inter vai atingir esse valor, principalmente pela falta de projeção de jogadores que possam ser vendidos por altos valores. Não enxergo essa capacidade hoje no elenco do Internacional. Então qualquer migalhinha está servindo e esses 5 milhões do Alisson também podem entrar nessa conta. Tá certo, pessoal? Eu volto ainda hoje, nesta sexta-feira, para te atualizar
em relação ao Internacional aqui no canal. Eu volto para a gente falar então sobre o Colorado com mais novidades e mais do ambiente pré-Grenal aqui no canal, tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve... Opa, vamos de novo. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo vídeo. Até mais!